Olá, amigos. Hoje é segunda-feira chuvosa, hein? 8 de abril do ano de 2019. Está no ar mais uma edição do nosso Espalhafatos, com as notícias de Guarulhos, do Brasil e notícias de todo mundo. Pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, a TV Vivo Fibra, canal 508, HD, e pelos sites espalhafatos.com.br e tvguarulhos3.com.br. Tem mais coisas ainda pelas redes sociais, na live do Facebook, das páginas Espalhafatos, da página Hermano Henning e da página Jornalista Sérgio Lessa. E no YouTube, não é? Você vai lá no Espalhafatos, você tem todos os programas. Muito bom. Hoje é um programa super especial, mas não é pelo fato de ser segunda-feira. Segunda-feira com chuva realmente não é fácil. Mas está aqui meu companheiro de sempre, Sérgio Lessa. Qual é a pauta, meu caro? Bom dia, antes de mais nada. Bom dia, olá meu amigo, olá minha amiga, telespectadores inteligentes que escolheram estar conosco aqui ao vivo em mais um programa Guarulhos Agora. E a pauta de hoje, não só a pauta, é uma pauta bastante interessante, como estamos estreando um novo formato de programa. Hoje convidamos aqui para estar presente conosco, vai participar do nosso bate-papo, o vereador Dr. Eduardo Carneiro, que é líder do governo na Câmara Municipal, vice-presidente da casa também, que está interinamente como presidente, já que o professor Jesus tirou uma licença médica, né, para tratar de assuntos de saúde. Então, bem-vindo, doutor Eduardo Carneiro. É uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa e principalmente estreando esse ciclo de entrevistas. Primeiro entrevistado é que o Espalhafatos está há tanto tempo no ar, anos no ar, né? E nunca... Pois é, mas... Na realidade, nós estamos completando hoje uma semana no ar. Não é? É isso aí. E inaugurando um novo formato, trazendo uma pessoa a quem a gente preza muito e que tem... E joga, sabe, e joga um papel importante na política municipal de Guarulhos, porque ele é o representante da administração municipal, o homem do prefeito na Câmara Municipal. Lessa, você... Bom, então... Depois dessa introdução... Obrigado pela presença, então, doutor Carneiro, com a palavra. Obrigado, cumprimento ao Hermano Henning, ao Lessa e a todos de Guarulhos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E vamos falar da nossa cidade, da política da cidade. Vamos discutir um pouco aqui a respeito de toda a nossa política. A bola é sua. Olha, o senhor se investiu, é claro, foi investido agora da presidência da Câmara. Quanto tempo o senhor vai ficar lá, vereador? Bom, o professor Jesus, o presidente da casa, ele está de licença por 15 dias. E aí... Muito a propósito, o senhor é médico, então o problema dele é grave, ele está no hospital? Não, ele é para resolver problemas realmente de ordem pessoal, né? Ele tem essa prerrogativa de pedir o afastamento dele, e estamos lá, assumimos esse desafio, estamos lá apenas esse período para cobrir aí o presidente da casa. É um prazer muito grande para mim, como vereador, como cidadão, mesmo que seja esses 15 dias, mas de representar como presidente da casa é um grande prazer para nós. Nesses 15 dias o senhor tem um plano específico, vai apresentar algum processo? Porque o presidente da Câmara é a personalidade ali dentro do Legislativo Municipal, dentre os 34 vereadores que nós temos lá, de apresentar ele a pauta. Eu aqui apresento a pauta para o Lessa. O presidente da Câmara apresenta a pauta para ser discutida. Algumas coisas o vereador, professor Jesus, tem evitado de colocar em discussão. Não é? Indicações, inclusive, conselhos do Ministério Público, algumas coisas que estavam lá na pauta, alguns projetos pendentes. O senhor tem ideia de colocar alguma coisa na pauta? Não, nada específico, irmão. Nós temos trabalhado bem em conjunto, tanto o primeira vice, que sou eu, a segunda vice, que é o Eduardo Barreto, como os demais componentes da mesa. Temos trabalhado em conjunto, então o trabalho é do time. E o presidente Jesus, ele dá muito essa liberdade. Então a nossa função lá é seguir o trabalho que ele já está executando. O trabalho de vice. Trabalho de vice. O vice geralmente fica
Não, é mais Fica do que nos isso, né? A gente sempre é consultado, o professor Jesus é muito democrático com relação a isso. Ele consulta todos os pares, toda a casa, inclusive recentemente no MP, inclusive, falando a respeito dos cargos, nós acompanhamos também a reunião com o MP, então não muda nada, nós vamos dentro da linha do comando do nosso presidente. Muito bem. O senhor, além de presidente em exercício da Câmara Municipal, presidente da mesa e que orienta os trabalhos, escolhe as pautas a serem votadas, a serem discutidas, é também o representante do Executivo na Câmara Municipal. O senhor é líder da maioria, líder do prefeito. O senhor está contente com a administração que entra agora no seu 3º ano? Sim, claro, claro que a nossa função é uma função difícil. Ser líder da bancada do governo na casa realmente não é uma tarefa tão fácil. Você tem que lidar com os colegas que fazem parte do governo, mas também lidar bem com a oposição. E tem que ter uma costa meio larga, não é não? Você tem que ter a capacidade de fazer a articulação política entre o governo e a oposição. Vereador, defender é muito mais difícil do que atacar. Bem mais difícil, mas especificamente com relação ao governo, o governo Guti tem tomado ações extremamente importantes para a cidade, ações que durante toda o histórico aí da política de Guarulhos, durante muitos e muitos anos, algumas pautas que não se resolveram. Vou citar, por exemplo, o regime próprio que nós aprovamos recentemente. Por unanimidade, né? Por unanimidade, uma pauta de muitos anos que não conseguiram, outros governos tentaram e não conseguiram. O mesmo histórico do SAI, esse serviço de concessão à Sabesp. Também a gente já tem história de muitos e muitos anos a respeito desse tema, que também não conseguiram resolver e nós resolvemos. Então são pautas aí que servem de exemplo o nosso trabalho na Câmara. O senhor conseguiu o apoio da bancada do PT, a maior bancada que tem na Câmara, são 7 vereadores do PT, né? Todos eles concordaram de início com esse regime próprio, teve muita dificuldade. Como a dificuldade anterior era exatamente nessa. Né? Não há como negar que a oposição ela tem vereadores com experiência, não simplesmente são de oposição. Eles são vereadores, são bem preparados, é uma oposição preparada, que teve o seu momento na política, eles tiveram 4 mandatos, 16 anos, e que, claro, sabe o que é ser governo. Muitas vezes dificultam em algumas pautas, mas essas pautas foram muito bem articuladas do ponto de vista político. Conversamos bastante a respeito da importância da cidade, porque quem é oposição não é oposição à cidade, ele tem que ser oposição às ideias, ao governo, mas não pode fazer oposição à cidade. E esses projetos eram projetos importantes para a cidade. Dizer para você que foi fácil convencê-los, não foi fácil. Realmente, sempre tem aquela turminha do quanto pior, melhor. Né? Por mais que tenha essa qualificação. A turma acabou sendo convencida, né? Foram convencidos. Eu acho que fazer política, acima de tudo, é a teoria do convencimento. Lessa, esse assunto você domina bem. Pois é, o que eu vejo, inclusive, doutor... essa história de relacionamento. Pois é. Sinceramente, de todos esses anos que eu acompanho a Câmara, né, a cobertura, doutor Eduardo Carneiro, houve uma mudança em relação à oposição? Porque, assim, me parece, o senhor já foi vereador, é o seu 2º mandato, né? O senhor teve um intervalo aí de 4 anos, contando desde o seu primeiro mandato até os dias de hoje. Essa oposição, ela está aliviando, ela não tem o que falar, ou faz parte de um acordo, porque assim, eu já vi aquela casa pegando fogo, e hoje parece que está tudo tranquilo, passa tudo tranquilo, inclusive até elogiei semana passada essa articulação tanto do prefeito Guti como a sua, com os vereadores, parece que está tudo dominado, é isso mesmo? Não, o que eu falei aqui, Lessa, da teoria do convencimento, isso na política, ela é muito claro. Então, se você, contra fatos, já que você fala aqui de espalha fatos, contra fatos não há argumentos, né? Então, o que acontece na cidade, o que aconteceu durante 16 anos, e a gestão do Guti hoje,
tendo uma gestão com responsabilidade, é claro que você mostrando o histórico de tudo que aconteceu na cidade para os vereadores de oposição, em determinadas situações, eles são convencidos pelos argumentos. Então eu acho que eu fui oposição no meu outro mandato, você se lembra perfeitamente, né? Eu com meu colega médico também, ex-vereador Zé Mário, nós fazíamos uma oposição muito responsável e muitas vezes votávamos com o governo. Eu acho que você pode ser oposição, mas não pode ser oposição à cidade. Mas hoje a rede social, ela faz mais oposição do que o próprio vereador da oposição, não é verdade? Você me permite, Lessa, Pois não. fazer uma pequena comparação aí, um paralelo com a oposição que a gente viu recentemente ali na Câmara dos Deputados, na Comissão de Justiça, com a apresentação do nosso... Do Paulo Guedes. Exatamente, do nosso ministro. Na realidade, esse tipo de situação... Uma oposição que não deixava o ministro falar, que tinha, inclusive, ofendendo e tal. Isso é desrespeito, né, irmão? Eu acho que Guarulhos, de uma certa forma... Eu escrevi um artigo outro dia falando do que aconteceu no nosso jornal, na Folha Metropolitana, aquilo que aconteceu em Macapá, com os vereadores lá, que eu não sei se vi imagens, sim. sabe? Eu nunca vi isso em Guarulhos. Eu cobri Câmara durante um bom tempo. Eu me ausentei de Guarulhos depois, mas estou voltando agora. Mas eu nunca vi isso aqui, né? Então eu acho que a oposição de Guarulhos é mais aberta, essa oposição. O próprio PT em Guarulhos é mais consciente do papel de oposição do que em nível federal. Eu acho que, falando especificamente da oposição, eu acho que eles evoluíram. Eles tinham um outro posicionamento e aquela situação que aconteceu lá no Congresso foi uma situação muito deprimente, né? Porque política é você conviver harmonicamente com pessoas que pensam contrário a você. Viver harmonicamente com quem pensa igual é fácil, agora com quem pensa diferente, eis o segredo. Então eu acho que isso tem acontecido em Guarulhos. Aquela cena no Congresso é muito triste, né? Você ter um representante do governo, um ministro, e ser tratado daquela forma, numa forma desrespeitosa, isso também acontece muito em rede social. Já que vocês falaram de rede social, não há como negar que existe uma parte da rede social hoje que é muito agressiva. E isso nós, enquanto cidadão, a gente tem que preocupar muito com relação a isso. A gente precisa discutir sobre isso. E se você pensar, raciocinar e ser levado pelo que as redes sociais discutem, aí é complicado você levar isso. Não pode levar porque há um nível de agressividade muito grande, sim, na rede social. E às vezes é por divergências políticas. Eu acho que a gente precisa aprender, enquanto sociedade, aprender a conviver harmonicamente entre pessoas que pensam diferente. Né? Muito bem, Lessa. Ô, doutor Eduardo Carneiro, agora fazendo o papel de munícipe, não vamos aqui também falar que a cidade está mil maravilhas, né? Porque realmente uma cidade do tamanho de Guarulhos, com as dificuldades, enfim, herdar uma dívida de 7,5 bilhões, o cobertor é curto. Hoje a gente vê a população reclamando de buracos na rua, muitos buracos, a gente vê a população reclamando de mato, zeladoria e a saúde, que inclusive é sua área, o senhor como médico, né? O senhor e como atuante, inclusive, acompanhando os trabalhos na própria secretaria, tem uma solução? O que o povo de Guarulhos pode ouvir nesse momento do senhor para que ficar tranquilo? Porque ou não está chegando na população o trabalho do executivo, ou não está sendo trabalhado. Qual é a verdade nisso? Eu acho que se tem uma coisa que eu falo muito com o prefeito e que a gente precisa melhorar, é a nossa comunicação com a sociedade. Pegar uma prefeitura da forma que foi pega agora por esse governo, a primeira coisa a ser feita foi a reorganização da máquina administrativa, a reorganização administrativa e financeira. Não dá para fazer uma gestão sem dinheiro. E nós temos sérias dificuldades do ponto de vista financeiro. Claro, o que chama atenção? Chama atenção a zeladoria. A zeladoria é um tema que chama muita atenção, assim como saúde pública.
Só que saúde pública, o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos da América, não conseguiu resolver seu problema de saúde pública. Né? Teve lá o Obamacare, que não resolveu então, ainda. Há muitas divergências com relação a isso. O que é exatamente zeladoria? É um setor dos serviços públicos para cuidar da água, luz, enfim, asfalto na rua, coleta de lixo, transporte público? A zeladoria seria basicamente o que chama mais atenção os buracos. E aí é duro, é difícil o mato, defender, hein? Né, a limpeza de córregos, isto chama muita atenção. E realmente agora o governo, depois dessa reorganização, ele tem investido muito nessa parte. Só que a cidade é muito grande, a parte de entulhos também, a gente vive muito isso na cidade e a gente precisa conscientizar também, porque muitas vezes nós como vereadores temos algumas demandas, olha, solicito retirar o entulho de tal via, assim, assado. Vai lá, daqui uma semana... está lá o entulho de novo. Nós também temos o trabalho de conscientizar a população, de melhorar, porque a população também tem que participar, não só criticar, precisa participar. Agora, a zeladoria, o que chama atenção é justamente o cuidado com a cidade do ponto de vista do buraco, do mato, das praças. Por mais que você faça, a cidade é muito grande e com dificuldade financeira a coisa fica pior. Pois é, sempre a gente ouve isso, né, Léo? Essa dificuldade financeira, ter dinheiro para fazer tudo isso, com as dívidas de Guarulhos, com o que os governos passados deixaram de dívida, a coisa se avolumou a tal ponto que eu tenho a impressão que o prefeito vai ter poucas condições de apresentar quer dizer, nós vamos entrar aí logo no último ano de mandato. O prefeito vai querer ser reeleito, é o primeiro mandato dele. O senhor vê alguma dificuldade? Dificuldade evidentemente tem, mas o prefeito vai ter condições, vai ter instrumento de fazer uma boa gestão daqui para frente para ser candidato? Sim, acredito sim, irmão. Para postular a candidatura se você não fizesse, se o prefeito não fizesse essa reorganização administrativo-financeira, aí a gente teria... Ia ser complicado. Ia ser complicado. Foi feito isso e nós estamos entrando agora numa outra fase. Com relação à saúde pública, temos dificuldades? Temos dificuldades também. Mas nós precisamos contar o seguinte, em 2 anos, nós tínhamos 2 CEMEGs. Em 2 anos, fizemos mais 2 CEMEGs, são 4. Nós, em 2 anos, inauguramos UPA Paulista, UPA Cumbica, mais 2 UPAs. Esse ano, devemos inaugurar, até o final do ano, a UPA Paraíso, que também gerou um desgaste político muito grande, pelo fechamento do PA Paraíso, mas que era um PA que não tinha a mínima condição de estar funcionando. Tinha inclusive um laudo de engenharia, um laudo técnico de engenharia, mostrando que aquilo poderia cair a qualquer momento. Então o governo tem que tomar algumas posturas. E o grande gestor, quando ele toma uma postura muito firme e que não é tão popular, gera um desgaste. Mas eu acredito muito no governo. O senhor acha que a saúde pública hoje está encaminhada? Não está. Está encaminhada para ser resolvida? Não, eu acho que tem muita coisa para ser feita. É uma das áreas que tem provocado o maior, digamos, desgaste do mas que houve evolução, eu não tenho dúvida com relação a isso. Houve evolução, sim. Só que nós também temos uma situação na rede privada. Nós temos hoje no país em torno de 40, 45 milhões de pessoas que usam a medicina privada através dos planos de saúde. Quando você tem uma crise, um grande número de pessoas perde emprego, perde o plano de saúde e vai para a rede pública de saúde, que já está com problema. Então, tudo isso faz parte de um contexto, mas que está havendo evolução na saúde, eu não tenho nenhuma dúvida. Nós temos já uma programação para em torno de 60 a 90 dias de fazer a Secretaria da Saúde vir com o programa de carretas da saúde, né? Que seriam você levar às comunidades mais distantes, você levar atendimento médico e de exames. Temos uma programação de zerar exames em 6 meses após o início das carretas. Resolve todo o problema de saúde? Não resolve. Ajuda e muito.
Porque quando você passa dificuldade, você tem que fazer uma força-tarefa para tentar amenizar o problema. Vamos entrar nessa questão política também, Anderson? Eu queria que o povo queria saber se ele vai ser candidato a vice do Guti daqui a só ele pode responder. Emendando essa colocação do irmão, eu queria que o senhor falasse, na sua visão, quais os principais acertos e os principais erros do governo até aqui. Bom, vamos citar 3. Os acertos é fácil ele falar. Reorganização da máquina nós vamos ver, administrativo-financeira. Isso é um grande acerto. Né? De quase 2.000 cargos comissionados cair para 1.100. Né? Já tem uma redução e não usamos os 1.100. Usamos em torno de 900. São chamados cargos de confiança. Isso. Cargos de confiança. Em comissão. Ou seja, com a redução de mais de 50%. Uma medida extremamente importante pela situação que se encontrou. Agora, 2 exemplos importantes. O regime próprio também foi um grande ganho do governo. Agora, na minha opinião, o grande feito desse governo foi esse processo da concessão do SAI para a Sabesp. A gente vê a Sabesp pela cidade, obra para todo lado. Do indivíduo que não tinha água passar a ter água em casa, eu acho que é extremamente positivo. Sim, além de água, irmão, o saneamento básico. É mais importante. Porque o SAI tinha qual poder de investimento? Nenhum. A Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Quarta ou quinta. Vai resolver esse problema de jogar esgoto no Rio Tietê? Vai resolver esse problema, você não tem a menor dúvida. Isso aí, as próximas gerações, os próximos mandatos que vierem para gerir a nossa cidade, vai ganhar muito com isso, porque a Sabesp vai melhorar muito a parte do saneamento, e saneamento básico é saúde também. Né? Então, acho que, na minha avaliação, o grande feito desse governo foi esse fato da concessão do SAI. E os negativos? Pois eu ia lembrar disso agora. Temos aí só 5 minutos. Negativo. Eu acho ainda que eu não digo com negativo, não deu tempo ainda de chegar a esse ponto. Talvez o fato da zeladoria da cidade, ela precisa avançar muito. Acho que a gente... Mas no começo do governo não foi bem. Que cobertor curto. Resolveu, aí a saúde foi mal, aí cobriu a saúde e descobriu aqui a zeladoria, é mais ou menos por aí? Infelizmente, a situação financeira, ela atrapalha muito. E, claro, o governo também, ele erra. Agora, só erra quem faz. Né? Quem não faz não vai errar. Mas muita troca... Erra em quê? O governo teve um momento que ele dividiu a cidade e pôs a Proguaru cuidando de uma parte e a Secretaria de Obras cuidando de outra parte. Talvez não tenha dado o resultado que esperava. E aí agora está se mudando um novo formato de cuidar da cidade. E a excessiva troca de secretários, isso também não atrapalha? Eu acho que na saúde provocou problema nisso aí. Mas é quase em todas, Iglesias, né? Não, a educação, né? É difícil. Agora, você também não pode ficar inerte. Né? Eu fico imaginando, se eu sou o prefeito e se alguém não está indo bem e não está dando resultado, você não pode ficar na inércia. Né? Como dizia o meu conterrâneo Tancredo Neves, o gestor público ele não pode ficar embaralhando as cartas sempre, ele tem que dar as cartas, então ele tem que tomar decisão. Se não está indo bem, ele tem que trocar. Eu não sabia que o senhor era mineiro, não, mas... Mineiro com muita honra. Torcedor do Cruzeiro ainda, hein? Torcedor do Cruzeiro, sem dúvida. Não, mas olha, o senhor falou aí em uma decisão positiva do governo Guti, foi fazer enxugar a máquina administrativa, principalmente no que se refere ao pessoal, não é? E a Câmara Municipal? O senhor agora está investido na presidência da Câmara Municipal. Existe ali um sério problema. O senhor acha, por exemplo, ter quantos assessores, Lessa, cada vereador? 15 máximo assessores, 15, né? Até 15, né? O senhor acha... Eu sei que é uma pergunta difícil, hein? Porque se o senhor não tem problema. Olha, o senhor não acha que é muito assessor para cada vereador? Nós temos sido críticos desse aspecto. Sinceramente, irmão, não acho. Eu, no outro mandato, só para fazer uma análise comparativa, no outro mandato, há 8 anos atrás, eu tinha 21 assessores.
nós tínhamos 2 carros, tinha telefone celular e tinha gabinete bancado pelo Legislativo no bairro. Hoje nós não temos mais o gabinete, temos um carro para a assessoria trabalhar, temos 15, de 21 nós temos 15. Eu tenho 5, 6 assessores que são técnicos. Eu preciso de pessoal técnico e eu preciso de gente na rua. E com a rede social hoje... O senhor ali tem um gabinete que eu conheço que não cabe 3 funcionários. Como é que o senhor vai colocar 15 assessores dentro Não, mas dentro do não é gabinete, isso. Eu tenho a parte técnica que fica no gabinete. Agora, o restante do pessoal trabalha na rua. Eu tenho demandas no São João, no Pimentas. Por exemplo, esse final de semana eu tinha um pessoal meu no Pimentas, um aqui no Parque da Laranjeira, acompanhando uma obra de nossa indicação, e tinha uma outra local. Então você precisa de um time. Quando o senhor se reúne com eles todos, onde é que o senhor... Eu tenho o meu escritório, que banco com o meu dinheiro, um escritório fora da Câmara, um espaço, inclusive um espaço grande que eu tenho, um espaço meu, é onde eu tenho que fazer as minhas reuniões com o meu grupo. Olha, há uma imposição do Ministério Público, desculpa, eu sei que a gente só tem um minuto, que eu comecei, eu citei en passant no começo da nossa conversa, há uma imposição do Ministério Público no sentido de cortar esses assessores pela metade. O que o senhor acha? Eu participei dessa reunião, meu irmão, e nós mostramos o trabalho do vereador, sobretudo agora com rede social. Eu sou chamado nos 4 cantos da cidade. Olha, vereador, vem um caso aqui. Eu tenho que ter um grupo de assessores. Sinceramente, inclusive eu participei da reunião no MP e mostramos para o promotor da importância da gente ter um grupo para uma cidade de quase 1,5 milhão de habitantes. Na minha avaliação, na avaliação nossa lá do nosso grupo na presidência da Câmara, é que realmente os 15 assessores é o que a gente precisa. Lessa. Tá certo, estamos chegando ao final de mais um programa Espalha Fatos. Lembrando aqui, agradecer todas as manifestações. O pessoal está perguntando. Tem algumas perguntas. Não dá tempo de perguntar, mas eu vou encaminhar essas perguntas aqui para o vereador e depois eu respondo aqui no Facebook, agradecer a presença. Vereador, para terminar o programa ali, ó, já está vendo o sinalzinho ali de fim do programa, que mensagem o senhor pode deixar para o povo de Guarulhos? Temos uma visão positiva do futuro ou ainda Guarulhos tem que caminhar muito mais ainda para chegar lá? Não, sou extremamente otimista, acho que o governo Guti está tomando as medidas que precisam ser tomadas para a cidade e tenho plena convicção que a cidade está evoluindo, a classe política está evoluindo. Eu estou muito otimista com a nossa história de crescimento da cidade e crescimento inclusive da classe política. Tá bom, obrigado pela presença, irmão. Ele não confirmou, não, se ele está empenhado na reeleição do prefeito. Carneirinho mineiro, todo mineiro come quieto. Eu sou um soldado do prefeito Guti, mas claro, como vereador eu vou ter que também ser candidato à minha reeleição como vereador, mas sou um soldado do time do prefeito Guti. Se precisar, o senhor está lá. Estou lá como vereador, com certeza. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez, Lessa. Olha, foi a nossa primeira entrevista ao vivo. O nosso programa não é gravado, ao vivo, e nós gostaríamos realmente de ter a sua participação pelo WhatsApp, enfim, da forma que você desejar. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado, vereador, muito obrigado, Lessa, e até amanhã, ao meio-dia. Espalha Fatos.